Há uma confissão que Vicente de Paulo fez, décadas depois dos eventos que a motivaram, com a honestidade brutal de quem chegou a um ponto de maturidade em que a autoenganação simplesmente não é mais possível. Ele disse: "Eu queria escapar da pobreza." Não é uma confissão que os hagiógrafos convencionais gostam de citar. Prefere-se a imagem do santo que sempre foi santo, que nasceu puro, viveu puro, morreu puro, sem a sujeira e a ambiguidade que caracterizam os seres humanos reais. Mas Vicente de Paulo era profundamente humano, e é precisamente por isso que a sua história tem a capacidade de alcançar aquilo que as histórias dos santos de gesso não alcançam, em a alma do leitor que também, de uma forma ou de outra, quis escapar de alguma coisa. Vicente nasceu em 1581 em Pau, em uma aldeia minúscula no sudoeste da França, na região da Gasconha. Filho de Jean de Pau, e um camponês que trabalhava a terra com as suas mãos, que não tinha títulos nem propriedades significativas, que existia no degrau mais baixo da hierarquia social francesa do final do século XVI. A família era pobre, e não a pobreza elegante que os hagiógrafos às vezes chamam de humildade para suavizar o aspecto material. A pobreza concreta: pouco pão, muito trabalho, futuro incerto. Vicente era inteligente. Extraordinariamente inteligente, e isso, numa França do século XVI que havia começado a construir as estruturas institucionais do que mais tarde seria chamado de meritocracia, significava que havia uma saída. Uma única saída digna para um filho de camponês pobre que possuía inteligência excepcional: a igreja. Não a igreja como vocação, e ao menos não inicialmente. A igreja como ascensão social. O padre era uma figura de prestígio, de segurança, de acesso a benefícios eclesiásticos que podiam transformar radicalmente a situação material de uma família. Jean de Pau entendeu isso, e vendeu os seus bois para pagar os estudos do filho. Os bois. A imagem precisa ser contemplada com a seriedade que merece. Um camponês gascão do século XVI que vende os seus bois está vendendo um instrumento fundamental do seu trabalho. Está apostando a sustentabilidade da família inteira no futuro do filho mais inteligente. É um ato de confiança e de sacrifício que nenhuma abstração filosófica consegue superar em concretude. E recebeu esse sacrifício. E durante anos, em décadas, procurou honrá-lo da única forma que compreendia, subindo. Estudou teologia em Zaragoza e depois em Paris. Foi ordenado padre em 1600, com 19 anos, em uma idade extraordinariamente jovem, que os historiadores modernos discutem e que os registros da época documentam com alguma imprecisão. Obteve benefícios eclesiásticos. Entrou nos circuitos sociais da Igreja francesa que davam acesso às cortes, aos poderosos, aos patronos que podiam fazer avançar uma carreira. Estava fazendo exatamente o que havia planejado. E estava escapando. A filosofia tem um conceito que ilumina este momento da vida de Vicente com uma precisão que desconforta, porque desconforta qualquer leitor que se reconhece nele. Aristóteles, na Ética Nicomaco, distingue entre dois tipos de bens: os bens externos, e riqueza, honra, poder, segurança, e os bens internos da alma, e virtude, sabedoria, amor. E ensina que a confusão entre os dois tipos de bens é a fonte primária da infelicidade humana, quando perseguimos os bens externos como se fossem os internos. Como se a riqueza ou o poder pudessem dar o que apenas a virtude pode dar, vivemos numa ilusão que mais cedo ou mais tarde a realidade desfaz. Vicente de Paulo estava na ilusão. Não por malícia, por humanidade. Por aquela confusão fundamental que Aristóteles descreve e que a teologia cristã chama, com mais profundidade, de desordem do coração, o amor que se dirige para objetos incapazes de o satisfazer, não porque sejam maus em si mesmos, mas porque não são o bem que o coração realmente procura. Agostinho havia formulado este mesmo diagnóstico com a frase mais citada das Confissões: "Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti." A inquietude e o não repouso, como sintoma da desordem.
como sinal de que o coração está buscando no lugar errado o que só pode encontrar no lugar certo. Se o episódio é historicamente preciso na sua totalidade é debatido. O que é inegável é que Vicente passou por uma experiência de radical rebaixamento social, em de uma forma ou de outra, o homem que estava subindo encontrou o fundo. E no fundo, encontrou que o camponês gascão que vendia os seus bois sabia melhor do que qualquer filósofo de Paris, que a dignidade humana não tem nada a ver com a posição social. Que o escravo e o senhor são feitos do mesmo barro. Que a única coisa que distingue um ser humano de outro, no nível que realmente importa, é a qualidade do amor que é capaz de dar. O filósofo Emmanuel Levinas diria que Vicente de Paulo descobriu no fundo do rebaixamento o que Levinas chamaria de epifania do rosto. O momento em que o outro, e o pobre, o escravo, o prisioneiro, e se impõe à consciência não como um problema a ser resolvido mas como um rosto que exige resposta. Vicente recusou a recusa. E quando voltou à França era um homem diferente. Mas a conversão não foi imediata nem limpa. A forma definitiva chegou em 1617, através de um encontro concreto. Vicente foi chamado a ouvir a confissão de um camponês moribundo na aldeia de Folleville. O homem estava morrendo, e ao ouvir a sua confissão, Vicente descobriu algo que o sacudiu: o homem nunca havia feito uma confissão completa e sincera na sua vida. Não por má vontade, e mais porque nunca havia tido acesso a um padre que o ouvisse com paciência. Havia morrido espiritualmente em vida porque a igreja estava ocupada com as suas cortes e benefícios, e havia deixado o camponês moribundo sem padre. Era exatamente a situação de que ele havia fugido 20 anos antes. E era exatamente para ela que estava sendo chamado a voltar. Não para escapar da pobreza. Para habitá-la. Para fazer dela o lugar onde o Evangelho acontece. Rudolf Steiner escreveu que a evolução espiritual de um ser humano passa pelo momento em que o impulso egóico é confrontado pela demanda do outro. Vicente de Paulo foi confrontado naquele quarto em Folleville. E escolheu. Não com um gesto dramático, mas com a decisão de que a sua vida tinha um destino diferente do que havia planejado. E que o camponês gascão que nunca havia deixado de existir por baixo de todas as camadas de ascensão clerical, esse camponês, finalmente, ia para casa. Há uma diferença fundamental entre o impulso de ajudar e a decisão de estruturar a ajuda. O impulso de ajudar é humano, e nasce espontaneamente diante do sofrimento visível, dura enquanto o sofrimento é visível, e se extingue quando o sofrimento sai do campo de visão. É a moeda que se dá ao mendigo na esquina. É o gesto que alivia a consciência sem alterar a estrutura que produz a necessidade do gesto. A decisão de estruturar a ajuda é outra coisa. É a compreensão, dura, incômoda, filosoficamente exigente, de que o sofrimento não é um acidente mas um sistema. Que a pobreza não é uma fatalidade natural mas o resultado de escolhas humanas que podem e devem ser confrontadas com a mesma sistematicidade com que foram produzidas. Que amar o pobre não é suficiente, é necessário construir estruturas que tornem o amor sustentável, replicável, capaz de sobreviver ao entusiasmo inicial e à fadiga inevitável. Vicente de Paulo foi o primeiro homem da história cristã a compreender esta distinção com clareza suficiente para agir a partir dela de forma consistente e duradoura. E pagou o preço de quem compreende o que a maioria prefere não ver. Depois de Folleville, Vicente começou a pregar missões nas aldeias rurais da França, e não as pregações grandiosas das catedrais, mas nas aldeias esquecidas, para os camponeses que nunca haviam tido um padre que lhes explicasse a fé. Descobriu, em cada aldeia, um imenso continente de pobreza espiritual e material que a igreja havia deixado de ver ao aliar-se ao poder. Mas as missões revelaram um problema: quando a equipe partia, o que havia sido construído desmoronava. Sem estrutura permanente, tudo recomeçava do zero. Vicente percebeu que havia um buraco no fundo do balde. Podia encher o balde de água toda a vida e ele continuaria vazio porque o problema era o buraco.
Foi então que começou a construir. A primeira grande estrutura que Vicente de Paulo criou foi as Confrarias da Caridade, em 1617. Grupos de mulheres organizados para visitar sistematicamente os doentes pobres e garantir suporte contínuo. Não era caridade espontânea, nem era organizada, com regras e responsabilidades distribuídas. Karl Marx, no século XIX, teria uma objeção a este modelo, que as confrarias tratavam os sintomas sem atacar as causas. Que distribuir sopa sem questionar a estrutura que gerava a pobreza era insuficiente ou até um mecanismo de legitimação da ordem injusta. A objeção é séria. Vicente não a tinha formulado nos termos de Marx, mas havia nele uma intuição que excedia o assistencialismo, e a de que a pobreza é produzida pelas estruturas sociais. A resposta cristã não podia ser apenas a esmola, tinha de ser a presença, a formação e a mudança das condições concretas de vida. Em 1625, Vicente fundou a Congregação da Missão dos Lazaristas, dedicada às missões rurais e à formação do clero. Ele identificou que o clero rural era ignorante e mal formado. Vicente inventou os seminários práticos, retiros intensivos de formação espiritual e pastoral antes da ordenação. É um modelo que quase todos os seminários católicos do mundo seguem até hoje. Tomás de Aquino ensinou que a virtude é um hábito e uma disposição estável adquirida pelo exercício repetido. Vicente aplicou isso: não basta que o padre seja bom, é necessário que tenha sido formado na bondade, que a bondade pastoral se tenha tornado nele um reflexo profundo, não uma performance de ocasião. E então chegou Luísa de Marillac. Luísa era o oposto social de Vicente, aristocrata, educada e refinada. Estava numa espécie de terra de ninguém espiritual, demasiado comprometida com o mundo para a clausura, demasiado com Deus para o mundo. Vicente a reconheceu, como Francisco de Sales reconhecera Joana de Chantal, a capacidade de ver uma alma antes que ela própria o saiba. Luísa era a peça que faltava. As confrarias funcionavam, mas o trabalho nas ruas e hospitais era irregular. As senhoras nobres tinham boa vontade, mas não disponibilidade total. Era necessário mulheres que fossem às ruas como vocação total, mulheres para quem o pobre fosse o próprio rosto de Cristo. Em 1633, fundaram as Filhas da Caridade, a primeira congregação feminina sem clausura na história da Igreja. Mulheres consagradas que viviam nas ruas, hospitais e prisões. Não usavam hábitos elaborados, mas vestidos simples de camponesas. Vicente disse-lhes uma frase que antecipa a opção preferencial pelos pobres: vossas celas serão os quartos dos doentes. Vossa clausura, as ruas da cidade. Vossa grade, o temor a Deus. Hans Urs von Balthasar diria que elas realizavam uma forma de beleza existencial, a beleza de uma vida totalmente orientada pelo amor, onde a coerência entre o que se professa e o que se faz atinge o nível de uma obra de arte espiritual. Mas há um aspecto da obra de Vicente que raramente recebe a atenção devida às galés. O sistema das galés francesas era brutal. Homens acorrentados aos remos, forçados a remar em condições extremas, sem higiene ou assistência. Em 1618, Vicente foi nomeado capelão real das galés e descobriu que os galerens eram seres humanos. Por baixo da crosta de desumanização, havia almas que ninguém olhava nos olhos há anos. Vicente olhou. Ao ajoelhar-se no convés e ouvir um homem acorrentado, ele realizou algo que a filosofia política de seu tempo ignorava: a dignidade humana não é um privilégio que o Estado concede, mas uma realidade ontológica que precede qualquer sistema. Kant formularia depois o imperativo categórico: trata a humanidade sempre como fim e nunca como meio. Os galerens eram tratados como meios, instrumentos de propulsão. Vicente os tratou como fins. Tratou-os como o rosto de Cristo, e não como metáfora, mas como afirmação de onde Deus se encontra na história.
Vicente de Paulo morreu em 27 de setembro de 1660, aos 79 anos, em uma longevidade gasta inteiramente em serviço. Não acumulou nada, distribuiu tudo, inclusive as reservas alimentares de sua sede durante uma grande fome. Foi canonizado e proclamado padroeiro de todas as obras de caridade. Mas o título que a história lhe deu, e que é o mais preciso, é este: o Senhor dos Pobres. O camponês Gascão, cujo pai vendeu os bois para que ele escapasse da pobreza, e que gastou a vida descobrindo que não havia para onde escapar e porque o pobre estava em toda a parte. E Deus estava no pobre. Ele estava exatamente onde devia estar.